Alex Murphy era um policial honesto e dedicado que trabalhava na decadente e violenta cidade de Detroit. Mas durante uma perseguição a uma gangue de criminosos brutais, Murphy foi encurralado, torturado e fuzilado impiedosamente, sendo declarado morto no hospital. A OCP, que buscava um candidato humano para seu novo projeto de segurança automatizada, pegou o que restou do seu corpo policial e reivindicou seus restos mortais como propriedade da empresa. Os cientistas da corporação amputaram os membros restantes e salvaram apenas o seu cérebro, o rosto, sistema nervoso e parte dos órgãos vitais de Murphy, instalando tudo dentro de uma carcaça robótica feita de titânio e Kevlar. Além da reconstrução física, a empresa apagou suas memórias pessoais e instalou diretrizes de programação diretamente no seu cérebro para garantir que ele obedecesse às ordens corporativas, o transformando no ciborgue Robocop. Graças a isso, ele possui uma força sobre-humana colossal devido aos seus pistões hidráulicos, sendo capaz de erguer carros, quebrar paredes de concreto e esmagar armas com as mãos nuas. A sua armadura de titânio o torna praticamente imune a disparos de armas de fogo comuns, granadas e impactos de alta velocidade. O seu cérebro orgânico funciona interligado a um computador tático, permitindo que ele mire com precisão milimétrica, analise trajetórias de balas, grave tudo o que ele vê e acesse bancos de dados criminais instantaneamente. Ele luta utilizando sua icônica pistola Auto 9, que fica guardada em um compartimento embutido na sua coxa direita, e ocasionalmente utiliza braços mecânicos modificados com metralhadoras e lança-chamas instalados. E indo para o universo da DC, o Exterminador, cujo nome verdadeiro é Slade Wilson, é um dos personagens mais perigosos dos quadrinhos do universo DC. Ele começou sua jornada no exército americano ainda muito jovem, onde se destacou rapidamente por causa do seu talento natural para o combate e para estratégias de guerra. A sua transformação em um super soldado aconteceu quando ele aceitou participar de um experimento militar secreto. O objetivo oficial do governo era criar uma defesa contra substâncias químicas inimigas, mas na verdade eles queriam criar soldados modificados. O teste quase matou Slade e o deixou em coma por bastante tempo, mas acabou dando certo. O problema é que o exército ficou com medo do poder dele e o proibiu de lutar na linha de frente. Revoltado com a situação, e realmente é motivo de revolta, ele saiu das forças armadas e virou o Exterminador, trabalhando como um mercenário altamente pago. E claro que aqui eu resumi bastante da sua origem. O grande diferencial do Exterminador não é apenas a força física, mas sim o seu cérebro. O experimento fez com que ele conseguisse usar 90% da sua capacidade cerebral. Na prática, ele funciona como um computador vivo, consegue prever os golpes dos inimigos em segundos, criar planos perfeitos no meio de uma batalha e reagir mais rápido do que qualquer humano comum. Além disso, ele ganhou atributos físicos superiores, como força para rasgar portas de metal, velocidade impressionante e reflexos capazes de desviar de tiros. Ele também tem um fator de cura que regenera machucados graves muito rápido e o faz envelhecer bem devagar, embora essa cura não consiga trazer de volta o olho que ele acabou perdendo. E para fechar o pacote, ele ainda usa uma armadura feita de metais quase indestrutíveis e luta com um bastão que dispara rajadas de energia e uma espada extremamente afiada, além de também ser muito resistente. Com base em tudo isso, não é difícil ver o porquê que ele é rival do Homem-Morcego, apesar de que na maioria das vezes ele acabe perdendo no mano a mano para o Batman. E continuando com vilões inteligentes e perigosos do Morcegão, Bane é conhecido principalmente por ser o homem que conseguiu quebrar a espinha do herói. A história de Bane começou de um jeito muito cruel. Ele nasceu e cresceu dentro de uma prisão de segurança máxima chamada Penha Dura, localizada em uma ilha fictícia na América do Sul. Ele foi condenado a cumprir pena de prisão perpétua do seu pai falecido antes mesmo de nascer, passando a infância e a juventude inteira trancada dentro de um ambiente extremamente hostil, e Bane teve que aprender a sobreviver sozinho. Ele usou o tempo na cadeia para ler todos os livros que conseguia encontrar, aprendeu várias línguas e treinou seu corpo até o limite absoluto, tornando-se o rei daquela prisão. A sua transformação em um super soldado aconteceu quando os cientistas da prisão o escolheram como cobaia para testar uma droga militar ultra secreta chamada Venom. Bane sobreviveu ao teste, mas o composto químico viciou seu corpo e mudou sua biologia. Para manter seus poderes, ele precisa receber doses constantes da droga através de tubos conectados diretamente ao seu cérebro. Quando a substância entra em seu sangue, os seus músculos crescem assustadoramente, a sua resistência aumenta e ele se torna capaz de levantar toneladas e quebrar paredes com as mãos. Além disso, a droga aumenta a sua velocidade de cura e o torna quase imune à dor física durante os combates. O grande perigo de Bane é que mesmo sem a droga, ele já é um gênio com memória fotográfica. Ele não é apenas um monstro musculoso, ele é um mestre em táticas de combate e sabe como atacar o ponto fraco dos seus oponentes. Não é à toa que ele foi um dos primeiros vilões do Batman a realmente derrotá-lo, tanto de forma física quanto de forma mental. E olha só, falando em super soldado, Steve Rogers é de longe o mais importante e influente nos quadrinhos como um todo. É sério, a quantidade de personagens icônicos que só surgiram por conta dos
seu soro de super soldado é absurda. Steve era um jovem franzino e doente que foi rejeitado pelo exército americano por causa de sua frágil saúde. A sua determinação chamou a atenção do governo, que o convidou para ser a primeira cobaia humana da Operação Renascimento, um projeto militar secreto para criar combatentes perfeitos. Sua transformação aconteceu quando o cientista Abraham A. Strike injetou em Steve o soro do super soldado original e o bombardeou com os chamados raios Vita. O experimento foi um sucesso absoluto, mas logo em seguida, um espião nazista assassinou o cientista, fazendo com que a fórmula exata fosse perdida para sempre. Em termos de poderes, o soro não deu a ele habilidades divinas ou cósmicas, mas elevou seu corpo ao ápice do potencial humano. Isso significa que ele tem o limite máximo de força, velocidade, agilidade e resistência que um homem consegue alcançar sem se tornar um mutante ou um monstro. Ele também possui um fator de cura celular acelerado que o torna imune a doenças terrestres e fadiga muscular extrema. Seu grande diferencial é sua mente tática genial, sendo o maior líder de campo do universo Marvel. Sua única arma é seu icônico escudo circular feito de uma liga indestrutível de vibranium e aço que ele arremessa com precisão milimétrica. E falando de personagens ligados ao Steve, Bucky Barnes começou sua jornada como o melhor amigo e parceiro de combate do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Perto do fim da guerra, os dois tentaram impedir que um avião-bomba lançado pelo vilão Barão Zemo decolasse. O Capitão América caiu no oceano e ficou congelado, mas Bucky não teve tanta sorte e ficou preso na aeronave, que explodiu no ar. A sua transformação começou quando o submarino russo, liderado pelo general Vasily Karpov, encontrou o corpo de Bucky preservado na água gelada. Ele tinha perdido o braço esquerdo na explosão e sofria de amnésia profunda por causa do trauma e da falta de oxigênio. Os cientistas soviéticos viram ali a oportunidade perfeita de criar o assassino ideal. Eles colocaram um braço mecânico no lugar do membro perdido e usaram técnicas terríveis de lavagem cerebral para reprogramar sua mente, transformando ele no soldado invernal. A rotina dele nos quadrinhos era cruel. Os russos mantinham congelado e só acordavam quando precisava eliminar alvos políticos importantes ao longo de décadas. E por passar a maior parte do tempo congelado, ele quase não envelheceu desde os anos 40. Curiosamente, um dos alvos do personagem foi a esposa do Wolverine, Itsu, um plot que, muito provavelmente, nunca veremos nas telas do cinema. Durante esse período secreto, ele chegou a treinar outras espiões russas na famosa Sala Vermelha, incluindo a Viúva Negra, com quem acabou tendo um romance na época. Apesar de tudo isso, ele não contava com poderes. Sua única exclusividade era o seu braço mecânico, mas isso mudou graças a Nick Fury. Depois que Bucky recuperou a memória e tentou se redimir, ele chegou a assumir o manto de Capitão América por um tempo. Foi um pouco depois desse período, durante um evento chamado A Essência do Medo, que ele acabou sendo gravemente ferido em uma batalha contra a vilã Pecado, a filha do Caveira Vermelha. Para salvar a vida dele em segredo, Nick Fury usou a última dose que restava da Fórmula do Infinito, que é o mesmo composto químico que mantinha o próprio Nick Fury jovem e ativo desde a Segunda Guerra Mundial. E aqui vale mencionar que eu estou falando do Nick Fury pai, e não do Nick Fury Jr., que é o que nós estamos acostumados a ver no universo cinematográfico. Mas enfim, com esse composto, além de curar os ferimentos mortais dele, o composto deu ao Soldado Invernal melhorias físicas reais e permanentes no corpo todo. A partir desse momento, ele ganhou agilidade, resistência, cura e força acima do limite humano normal, além de ter o seu envelhecimento retardado de forma biológica. Foi graças a essa forma que ele pôde voltar a operar nas sombras como Soldado Invernal, mais forte do que nunca, próximo ao nível de poder do próximo Capitão América. E olha só, Bob Reynolds é de longe o super soldado mais poderoso de toda a Marvel, operando em um nível de força cósmica e divina. Bob era um jovem viciado em drogas que, nos anos 2000, invadiu um laboratório secreto para tentar encontrar algo que o deixasse doidão. Ele acabou bebendo de um composto químico dourado misterioso, sem saber que aquilo era o elixir do super soldado. Essa que era uma versão milhares de vezes mais potente que o soro do Capitão América, criada para replicar o efeito da bomba atômica a nível celular. O elixir deu a Bob o poder de 1 milhão de sóis explodindo, transformando ele no herói dourado Sentinela. Sentinela é basicamente invencível. Ele tem força e velocidades físicas que superam o Hulk e o Thor, consegue voar no vácuo do espaço na velocidade da luz, é imune a quase qualquer tipo de dano e possui telepatia e projeção de energia maciça. O seu verdadeiro poder, no entanto, é a manipulação molecular total. Ele consegue alterar a realidade e a matéria no nível mais fundamental, o que significa que ele não pode ser morto de forma definitiva, pois o seu corpo se reconstrói sempre que é destruído. E voltando a falar dos russos, o Guardião Vermelho, cujo nome verdadeiro é Alexei Shostakov, foi criado pela União Soviética durante a Guerra Fria para ser a resposta direta ao Capitão América dos Estados Unidos. Ele não era apenas um soldado comum, mas sim um símbolo de propaganda política para mostrar ao mundo que o comunismo também poderia produzir o seu próprio herói perfeito. Ele era um homem comum, mas se tornou um dos pilotos de teste mais brilhantes e condecorados da Força Aérea Soviética. Por causa da sua fama e de suas habilidades incríveis, a KGB o escolheu a dedo para o projeto
projeto secreto do Guardião Vermelho. Para garantir o sigilo absoluto e fazer com que ele se dedicasse apenas ao treinamento, o governo forjou a morte de Alexei em um teste de avião. Essa farsa destruiu a vida da sua esposa, Natalia Romanova, que por causa do luto, acabou entrando no programa de espionagem russo e se transformou na Viúva Negra, hoje conhecida como Natasha Romanoff. O governo soviético o submeteu a um treinamento físico e mental extremamente cruel por anos, elevando seu corpo ao limite máximo do potencial humano através de exercícios, artes marciais e táticas de guerra. A sua jornada foi movida pela obsessão de enfrentar o Capitão América e provar que era o melhor. E quando os dois finalmente lutaram, Alexei demonstrou um forte senso de honra. No meio da batalha, seus superiores russos tentaram trapacear para matar Steve Rogers usando uma descarga elétrica no chão. Revoltado com a desonra dos seus chefes, Alexei interveio e acabou se sacrificando para salvar o Capitão América e a Viúva Negra também de uma explosão na base. Em termos de poderes dos quadrinhos, o Guardião Vermelho tem apenas o ápice do condicionamento físico humano em força, velocidade e agilidade, nada sobre-humano. Ele usa um traje com um escudo de aço circular magnético que é arremessado contra os inimigos e volta automaticamente para uma placa em sua mão ou cinto. E falando nela, Natalia Romanova foi criada pela União Soviética para ser a espiã e assassina perfeita. Ela ficou órfã ainda bebê durante a Segunda Guerra Mundial e foi resgatada pelo soldado Ivan Petrovich. Anos mais tarde, o governo soviético assumiu a sua criação e a colocou no programa ultra secreto de Sala Vermelha. Lá ela passou por uma lavagem cerebral, teve memórias falsas implantadas e foi forçada a se casar com o piloto Alexei Shostakov, que mais tarde, como eu mencionei, virou o Guardião Vermelho. A sua transformação em super soldado aconteceu durante a Sala Vermelha, onde ela recebeu uma versão soviética do soro do super soldado. Esse composto químico modificou seu corpo, dando a ela o ápice do condicionamento físico humano, imunidade a doenças, cura acelerada e um envelhecimento extremamente lento. Isso permite que ela mantenha a aparência jovem, mesmo lutando desde a década de 40. Eventualmente, Natasha quebrou a programação mental soviética, desertou para o lado ocidental, aliou-se ao Demolidor e se tornou uma das líderes mais importantes dos Vingadores e agente de elite da SHIELD. Suas principais armas são seus braceletes, chamados de Aguilhão da Viúva, que disparam descargas elétricas de alta voltagem, gás lacrimogênio e um cabo de fibra de vidro que ela pode se pendurar e balançar entre os prédios. E voltando a falar de mercenários, o treinador é um dos instrutores de combate mais requisitados do universo Marvel. Na sua história de origem clássica, ele se chama Tony Masters e começou a manifestar sua habilidade especial ainda na infância, após assistir a um programa de cowboys na televisão, conseguindo duplicar perfeitamente os movimentos complexos de laço que ele viu na tela. Anos mais tarde, ele se tornou um agente secreto da SHIELD e durante uma missão em um laboratório secreto na Europa, Tony encontrou um cientista nazista moribundo que havia criado uma versão experimental do soro do super soldado. E aí já virou festa, todo mundo já fez esse soro. Querendo salvar a pesquisa, Tony injetou um composto em si mesmo e a sua verdadeira transformação aconteceu por causa desse soro. O composto químico modificou seu cérebro e expandiu a sua memória muscular a níveis inacreditáveis, dando a ele o poder dos reflexos fotográficos. Com isso, o treinador consegue copiar instantaneamente qualquer movimento físico, estilo de luta ou habilidade atlética que veja apenas uma vez, seja pessoalmente ou por gravações de vídeo. Mas o soro tem um efeito colateral severo. Para dar espaço às memórias de combate e movimentos que ele copia constantemente, o seu cérebro apaga suas memórias pessoais de curto e longo prazo. Quando se trata de combate corpo a corpo, ele é com certeza um dos melhores aqui da lista, se não for o melhor. Ele consegue lutar esgrima como um espadachim, usar o arco e flecha com precisão do Gavião Arqueiro, lutar corpo a corpo como o Capitão América e o Pantera Negra e usar a agilidade do Homem-Aranha, junto com a habilidade de diversos outros personagens da Marvel. Para tirar proveito disso, ele carrega réplicas das armas desses heróis, incluindo um escudo de aço, uma espada, arco, flechas e armas de fogo. O seu único ponto fraco em combate são personagens totalmente imprevisíveis, como o Deadpool, cujo o estilo de luta caótico não segue lógica nenhuma e não pode ser previsto nem mesmo pelo seu super cérebro. Já Fantomex, cujo nome verdadeiro é Charlie Cluster 7, é um dos super soldados mais bizarros e tecnológicos do universo Marvel. Ele foi criado pelo programa Arma Plus, a mesma organização militar clandestina que deu origem ao Capitão América e ao Wolverine, sendo resultado específico da geração Arma 13. A sua origem se passa em um laboratório secreto chamado O Mundo, um ambiente isolado onde o tempo corre de forma muito mais acelerada do que na Terra e que combina engenharia genética com tecnologia de ponta. Fantomex foi gerado e criado artificialmente dentro desse lugar para ser o caçador de mutantes definitivo.
tempo. Ele fingia ser um ladrão francês famoso para esconder sua verdadeira identidade e suas ligações com o projeto militar. O seu corpo foi fundido com tecnologia tecno-orgânica, o que significa que ele possui sangue mecânico e partes artificiais por todo o organismo. Além disso, ele possui múltiplos cérebros funcionando ao mesmo tempo, permitindo que ele processe dados táticos e pense de forma muito mais rápida do que qualquer humano ou mutante comum. Ele também passou por um procedimento para que o seu próprio sistema nervoso fosse exteriorizado, se transformando em uma inteligência artificial voadora e senciente que funciona como uma nave viva com a qual ele mantém uma ligação mental constante. Em vez de caçar mutantes como foi programado para fazer, Phantom X fugiu do laboratório e buscou a ajuda dos X-Men, integrando mais tarde a equipe da X-Force. Quanto a seus poderes, Phantom X tem capacidades físicas no auge humano, mas seu grande trunfo são as ilusões hiperrealistas. Graças a seu cérebro modificado, ele consegue fazer com que os seus adversários vejam, ouçam ou sintam realidades inteiramente falsas criadas por ele, enganando até mesmo os sentidos aguçados do Wolverine. Ele também possui um fator de cura que ele consegue ativar através de um estado de transe auto-hipnótico para consertar o seu corpo ferido. Ele também usa máscaras com placas de cerâmica que bloqueiam telepatia e luta usando duas pistolas personalizadas com munições especiais, demonstrando uma pontaria perfeita. Já Bloodshot, ou Ray Garrison, é um super soldado definitivo da editora Valiant Comics. Ele foi criado por uma organização secreta do governo americano chamada Projeto Espírito Ascendente, que tinha como objetivo criar a arma viva perfeita para missões de assassinato e invasão. Ray era um soldado comum, foi enviado para uma missão na qual acabou morrendo. Já o Projeto Espírito Ascendente pegou seu corpo e utilizou como cobaia para um experimento tecnológico revolucionário. Eles drenaram todo o seu sangue e o substituíram por bilhões de nanorobôs microscópicos conhecidos como nanites. O processo funcionou, trazendo Ray de volta à vida, mas transformando completamente a sua pele em uma cor branca, pálida, com uma marca vermelha circular no peito. A sua transformação apagou completamente quem ele era. Para garantir obediência total, os cientistas apagaram as memórias reais de Ray e começaram a injetar memórias falsas em sua mente antes de cada missão. Eventualmente, Ray descobriu a verdade. Ele quebrou o controle mental e fugiu da organização, passando a viver como um fugitivo, tentando descobrir qual era a sua verdadeira origem no meio de tantas mentiras. Em termos de poderes, Bloodshot é praticamente indestrutível por conta dos nanites em seu organismo. Essas máquinas microscópicas reconstroem seu tecido celular instantaneamente, dando a ele um fator de cura regenerativo absurdo que reconecta membros decepados e cura tiros de cabeça em segundos. Os nanites também aumentam sua força física e velocidade para níveis sobre-humanos, permitindo que ele mude a sua aparência física para se disfarçar e dão a habilidade de se conectar mentalmente e controlar qualquer sistema eletrônico ou computacional apenas com um toque. O seu único ponto fraco é que os nanites precisam de energia para funcionar, e se ele passar por combates extremos sem se alimentar ou recarregar, o seu corpo entra em colapso. Já o Soldier Boy não é um super soldado tradicional das HQs, mas vou colocar na lista já que, ao meu ver, ele se encaixa bem por aqui. Na história da série, ele se chama Ben e era o líder do grupo de heróis Revanche durante a Guerra Fria. Em 1984, durante uma missão secreta na Nicarágua, ele foi traído pela sua própria equipe e pela Vault, que o entregaram para os militares russos. O mundo inteiro acreditou que ele tinha morrido salvando seu país de uma usina nuclear, mas na verdade ele passou décadas trancado em um laboratório na Rússia, sendo submetido a testes e torturas brutais. Mas sua origem veio bem antes disso. Sua transformação aconteceu na década de 40, quando ele se tornou a primeira cobaia de sucesso a receber o composto V criado por Frederick Vault. Em termos de poderes da série, ele está quase no mesmo nível de força e resistência do Capitão Pátria. Ele possui força sobre-humana maciça, agilidade aumentada e uma pele tão impenetrável que nem mesmo facas ou tiros dentro da sua boca conseguem feri-lo. Ele envelheceu de forma extremamente lenta graças ao composto V, e seu maior trunfo, adquirido após os experimentos russos, é a capacidade de disparar uma explosão de energia radioativa diretamente do seu peito. E esse poder queima o composto V no sangue de outros heróis, tirando os poderes deles permanentemente. Em combate, ele usa um traje militar reforçado e um escudo de metal pesado como arma de ataque. Mas para finalizar, o personagem que dentre todos os super soldados é com certeza um dos meus favoritos, se não for meu favorito, visto que eu gosto de muitos por aqui, é o Próxima Meia-Noite. Ele, criado originalmente na editora Wildstorm e mais tarde foi integrado ao universo principal do DC. Ele era um homem comum que acabou sendo sequestrado por um cientista brilhante e psicótico conhecido como Bendix. Esse homem queria criar um grupo de combate definitivo para proteger a Terra a qualquer custo, custasse o que custasse para as cobaias humanas. Bendix implantou órgãos extra no corpo do Meia-Noite, incluindo um segundo coração para bombear sangue em situações de esforço extremo, além de modificar toda a sua estrutura muscular e óssea para torná-lo indestrutível. Como parte do processo, a sua memória antiga foi totalmente destruída, fazendo com que ele só
se lembrasse da sua vida a partir do momento em que os experimentos terminaram. Ele possui um supercomputador tático instalado diretamente em sua cabeça, que permite que ele veja o futuro imediato durante uma luta. Na prática, antes mesmo do combate começar, o cérebro dele roda milhões de simulações de batalha em frações de segundo. Ele já entra na briga sabendo exatamente como o inimigo vai atacar, como ele vai defender e qual a forma mais rápida e violenta de quebrar os ossos do adversário. Ele consegue arrancar a cabeça de um monstro com as mãos nuas e se mover mais rápido que os olhos conseguem acompanhar. E se tudo isso já não fosse o bastante, o seu corpo possui um fator de cura avançado que fecha cortes profundos e cura ossos quebrados em minutos, além de ser resistente o suficiente para sobreviver a quedas de prédios e explosões. E é justamente com esse personagem que eu finalizo o vídeo hoje. Se gostou, já sabe, deixa o like e coloca nos comentários qual desse é o seu favorito, ou se você acha que ficou faltando algum aqui na lista de hoje, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!